Você acha que está tudo bem? Você realmente e honestamente acredita nisso? Não é uma ilusão, não é um otimismo ingênuo. É uma conclusão baseada em evidências concretas, no calor suave da vida cotidiana. A fase da conquista, com sua dança de ansiedade e incerteza, seu xadrez de movimentos calculados, ficou para trás, uma memória distante. A fase da paixão avassaladora, com sua intensidade quase insustentável, que consome noites e pensamentos, amadureceu e se transformou em algo mais calmo, mais profundo. Agora você acredita ter chegado ao destino final que todos os contos de fadas prometem, a segurança. Acha que seu relacionamento encontrou aquele platô confortável e ensolarado, aquela planície de paz após a escalada vertiginosa do início. Vocês construíram uma vida juntos, tijolo por tijolo. Uma rotina que não é sinônimo de tédio, mas de conforto. Um conjunto de piadas internas que funciona como um idioma secreto. Uma linguagem silenciosa que transita pelo olhar, capaz de comunicar parágrafos inteiros em uma fração de segundo. Você se acomodou no que acredita ser a fortaleza da segurança, o porto seguro da intimidade. Você olha para ela, do outro lado da sala, lendo um livro sob a luz do abajur, e um sentimento de orgulho e tranquilidade te invade. Você pensa, nós conseguimos, chegamos lá, o jogo acabou, e nós vencemos. E então, acontece. Não como um trovão ou um terremoto que anunciam sua chegada. Acontece como uma mudança sutil na pressão do ar que antecede a tempestade. Como uma fissura capilar e quase invisível na parede da sua fortaleza. Do nada, ela começa a fazer algo que desafia toda a lógica que vocês construíram. Uma faísca de conflito sobre um assunto absurdamente trivial, a tampa do pote de manteiga deixada fora da geladeira, se transforma em um incêndio de proporções épicas que ameaça consumir a casa inteira. Uma muralha de silêncio gélido se ergue sem aviso, transformando a comunicação fluida de vocês em um monólogo desesperado seu, onde cada palavra que você diz parece apenas aumentar a altura e a espessura da parede. Uma crítica velada, disparada com a precisão de um franco atirador durante um jantar com amigos, atinge uma insegurança que você nem sabia que tinha, te expondo e humilhando silenciosamente. E de repente a sua vida pacífica, o seu porto seguro, se transforma em um campo de batalha emocional, minado e imprevisível. Você fica ali, no meio da sala de estar que vocês decoraram juntos, com o eco das palavras dela, no ar completamente paralisado por uma confusão que beira o pânico. Você se pergunta, em um loop infinito, o que diabos aconteceu com a mulher que você achava que conhecia? O que aconteceu com a paz que você tanto se esforçou para construir? Onde? Em que ponto exato foi que você errou? Essa sensação de caos que aperta o peito, essa vertigem de andar sobre cascas de ovo dentro da sua própria casa? E se eu te dissesse que a causa raiz disso não é o excesso de problemas entre vocês, mas a dolorosa e completa ausência de uma única ferramenta mental dentro de você? E se eu te dissesse que essa crise não é um sintoma de que o amor está morrendo, mas sim um mecanismo primal, biológico e completamente subconsciente dela, um teste de estresse, como os engenheiros fazem em uma ponte, para verificar se a estrutura do homem com quem ela está ainda é sólida o suficiente para suportar o peso do futuro? A parte mais chocante, ela nem mesmo sabe que está fazendo isso. É um instinto mais antigo que a própria linguagem, uma programação que roda silenciosamente em seu sistema operacional mais profundo. Um software de controle de qualidade que nunca é desinstalado. Neste vídeo, eu vou te guiar pelas sombras dessa dinâmica complexa. Vou ser seu mentor através deste território desconhecido e assustador. Vou te revelar, em detalhes minuciosos, os 3 testes secretos que toda mulher, em algum momento, aplica em seu parceiro. E mais importante, vou te entregar um manual estoico, um mapa de navegação mental, para passar em cada um deles. Não através de jogos, manipulação ou truques baratos que se desfazem ao primeiro toque, mas através da recuperação da sua mais autêntica
centrada e inabalável força interior. Imagine a cena em câmera lenta. É uma terça-feira à noite. O dia foi longo, o trabalho foi estressante. Tudo o que você anseia é um pouco de paz, a zona de descompressão do seu lar. E de repente, a discussão explode. O gatilho? Aparentemente, a forma como você carregou a máquina de lavar louças. Ela diz que você fez de qualquer jeito, que não se importa. Você diz que só estava tentando ajudar. Ela diz que sua ajuda só atrapalha. A partir daí, a conversa descamba para todas as outras vezes que você não se importou, em uma avalanche de acusações que parece vir de anos de ressentimento acumulado. Você fica perplexo. 5 minutos atrás, vocês estavam bem. Agora, você está sendo julgado como um marido negligente por causa de um prato mal posicionado. Sua primeira reação, como um homem lógico e bem-intencionado, é tentar resolver o problema. Você saca sua ferramenta favorita, a razão. Você tenta explicar que a posição dos pratos não afeta a eficiência da lavagem. Você apresenta fatos. Você constrói um argumento cronológico e irrefutável para mostrar que a reação dela é desproporcional à sua ação. Você tenta ser o adulto da situação, o engenheiro que aponta a falha estrutural na lógica dela. E o que acontece? A tempestade se transforma em um furacão categoria 5. Suas palavras racionais são como galhos secos jogados em uma fogueira de emoção. Quanto mais você tenta usar a lógica para apagar o fogo emocional, mais alto ele queima. Você está tentando jogar uma partida de xadrez no meio de um maremoto, sem perceber que as regras do jogo são outras. E o tabuleiro já foi levado pela água. Este é o primeiro e mais comum dos testes, o teste do drama fabricado. E aqui está a primeira ferramenta que você vai aplicar, talvez ainda hoje, para sentir um alívio imediato e retomar o controle da situação. Ou melhor, de si mesmo. O escudo da indiferença calma. Quando o drama começar, quando a tempestade emocional se formar, você não vai entrar no furacão. Você não vai erguer sua espada de lógica. Você fará algo muito mais poderoso, algo contraintuitivo. Você vai respirar fundo, uma vez, 2 vezes, sentindo o ar encher seus pulmões e o chão sob seus pés. Você vai se ancorar no presente. Vai olhar para ela, não com raiva, não com frustração, mas com uma calma genuína, quase como um observador científico, e vai dizer com uma voz tranquila, firme e desprovida de sarcasmo: eu percebo que você está chateada, e eu entendo. Mas eu não vou discutir neste estado emocional. Nós não vamos resolver absolutamente nada assim. A conversa se tornou improdutiva. Vamos falar sobre isso mais tarde, quando nós dois estivermos mais calmos. E aqui vem a parte mais crucial, a ação que dá peso e verdade às suas palavras. Depois de dizer isso, você vira as costas e sai do ambiente. Não de forma agressiva, não batendo a porta como uma criança birrenta. De forma deliberada, calma, controlada. Você não vai para o quarto ficar remoendo o que aconteceu, criando cenários e argumentos na sua cabeça. Isso seria uma derrota interna. Em vez disso, você vai para a garagem, para o seu escritório, para a varanda. Você pega aquele livro que está lendo, ouve uma música que te acalma, faz uma série de flexões até sentir o sangue pulsar e a raiva se dissipar em esforço físico. Você realmente e efetivamente faz outra coisa. Você demonstra com ações irrefutáveis que o seu estado de paz interior não é negociável e não será refém do caos emocional dela. Este é o seu primeiro passo para blindar a sua mente. É a primeira vez que você se recusa a jogar um jogo cuja única regra é que você perca. Mas por que essa técnica tão simples é tão devastadoramente poderosa? Porque ela funciona quando todas as suas tentativas lógicas falharam, miseravelmente? Porque você acabou de passar, talvez pela primeira vez em anos, em um teste que você sequer sabia que estava sendo aplicado. Você mudou a dinâmica de poder não sobre ela, mas sobre suas próprias reações. Para entender a profundidade disso, precisamos mergulhar nas águas antigas e turvas da psicologia humana, na mente subconsciente feminina, que opera com uma programação biológica forjada ao longo de centenas de milhares de anos de evolução. Os homens são
em última análise, divididos em duas únicas e brutais categorias: fortes e fracos, dominantes e submissos, líderes e seguidores, âncoras e folhas ao vento. Não há meio termo nesta avaliação primal. Não há, às vezes forte, às vezes fraco. Cada interação, cada resposta a um estímulo, cada palavra dita ou não dita, é um dado que alimenta esse sistema de classificação binário. O homem fraco, na visão deste sistema primal, é aquele que orbita a mulher como uma lua orbita um planeta. Ele precisa da aprovação dela para se sentir validado. Ele precisa da felicidade dela para se sentir feliz. Ele tem um pavor visceral de chateá-la, de provocar seu descontentamento. Ele compromete seus valores, suas fronteiras, sua própria identidade, tudo em nome de manter a paz. O que ele não percebe é que cada vez que ele cede ao drama, cada vez que ele se desculpa por algo que não fez, cada vez que ele sacrifica um pedaço de si mesmo no altar da harmonia forçada, ele confirma a mais profunda suspeita do subconsciente dela. Ele é fraco. E a fraqueza, para esse instinto ancestral focado em sobrevivência e segurança, gera uma mistura tóxica de pena e desprezo. O homem forte, por outro lado, é um sol, não um planeta. Ele tem seu próprio centro de gravidade, sua própria fonte de luz e calor. Seus limites são claros, não por arrogância, mas por um profundo autorrespeito. Ele sabe quem é e para onde está indo. Ele não teme o conflito ou as emoções dela, não porque ele seja insensível, mas porque sua vida, sua felicidade e seu valor são completos com ou sem ela. Sua paz interior é um projeto de construção seu, um jardim que ele cultiva diariamente, e não um presente que ela pode dar ou tirar ao sabor do seu humor. E é aqui que o estoicismo deixa de ser uma filosofia antiga e empoeirada para se tornar a nossa arma secreta, o nosso manual de operações para a mente masculina. Filósofos como o imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, não governavam se deixando abalar por dramas palacianos ou pela opinião dos outros. Ele praticava diariamente o que os estoicos chamam de dicotomia do controle, o princípio mais fundamental de todos. Ele se concentrava obsessivamente no que podia controlar, seus pensamentos, seus julgamentos, suas ações, e aceitava com serenidade o que não podia controlar, as emoções dos outros, os eventos externos, a própria sorte. O seu centro de gravidade, a sua fonte de poder, deve estar dentro do seu círculo de controle. O escudo da indiferença. Calma funciona porque ele realinha brutalmente esse centro de gravidade. Ao se recusar a participar do drama, você comunica, sem precisar de um único argumento lógico, uma verdade poderosa. Eu sou a rocha. A sua tempestade emocional é o tempo. E o tempo, por mais violento que seja, sempre passa. A rocha permanece. Antes de detalharmos os outros dois testes, precisamos fazer um desvio crucial. Um aviso. Ao ouvir sobre indiferença calma, muralhas e força, a mente não treinada pode confundir esses conceitos com agressão, frieza ou o arquétipo do macho alfa tóxico. Nada poderia estar mais longe da verdade. A força estoica não é a força bruta do tirano que grita e impõe sua vontade pelo medo. Essa é a mais pura demonstração de fraqueza, de uma necessidade desesperada de controlar o externo porque o interno é um caos. A verdadeira força é a do rei sábio, não do tirano raivoso. O rei sábio é calmo, deliberado. Sua autoridade emana de sua integridade, não do volume de sua voz. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença é a sua força. O tirano, por outro lado, é reativo, explosivo, escravo de suas emoções. Ele confunde intimidação com respeito. Portanto, entenda, cada ferramenta que apresento aqui deve ser usada a partir de um centro de calma, respeito e amor próprio, nunca de raiva, desprezo ou vingança. O objetivo não é puni-la, é se preservar. Agora, com essa distinção clara, vamos ao segundo teste. O segundo teste, a erosão silenciosa, o teste dos limites.
Lembra-se daquele seu amigo ou colega? Vamos chamá-lo de Carlos. No primeiro ano de casamento, Carlos ainda era Carlos. 3 vezes por semana, faça chuva ou faça sol, ele ia para o seu treino de jiu-jitsu. Uma vez por mês, ele se encontrava com os amigos de infância para jogar conversa fora. Ele tinha seus projetos, seus hobbies, seu território. A esposa, nos primeiros meses, reclamava ocasionalmente. Você se importa mais com esse tatame do que comigo, dizia ela, meio de brincadeira, meio a sério. E ele calmamente respondia: eu amo você, mas preciso disso para o meu bem-estar, para ser um homem e um marido melhor. E o limite era mantido. Mas a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. As reclamações se tornaram mais frequentes, mais carregadas de emoção. A brincadeira virou chantagem emocional. Se você me amasse de verdade, ficaria em casa comigo hoje. E lentamente, Carlos começou a ceder. O jiu-jitsu foi cortado para 2 vezes na semana, para passar mais tempo com ela. Depois para uma vez. Depois foi completamente abandonado porque casamento é sobre sacrifício. Os encontros com os amigos se tornaram raros, depois inexistentes. Carlos, em nome do amor e da paz, abriu mão de cada centímetro do seu território. 2 anos depois, o resultado. Ele ganhou 15 quilos, perdeu o brilho nos olhos e a esposa sentia um desprezo profundo por ele. Não pelo peso, não pela ausência dos amigos, mas pela fraqueza abjeta que ele demonstrou ao se dissolver completamente nela. Ele falhou no teste da erosão. Isso é o teste dos limites. Ele não acontece em uma explosão de drama, mas em uma série de pequenas concessões, de recuos quase imperceptíveis. Cada vez que ela reclama do seu hobby, dos seus amigos, do seu tempo sozinho para ler ou pensar, ela está subconscientemente batendo em seus muros, testando a solidez das suas fronteiras. A ferramenta para passar neste teste de forma consistente e definitiva é a muralha inegociável. Imagine-se como uma cidade murada. Dentro desses muros estão as coisas que te definem, que te nutrem, que te fortalecem. Sua missão, seu propósito, seus rituais de autoaperfeiçoamento, seja a academia, a leitura, a meditação, o seu projeto paralelo. Essas coisas são inegociáveis. Isso não significa que você deve ser um tirano egoísta e ignorá-la. Pelo contrário, significa que você comunica com calma, amor e, acima de tudo, consistência, que essas atividades são os pilares que sustentam o homem que você é. Elas são a fonte da sua força, a mesmíssima força que a atraiu para você em primeiro lugar. Nenhuma mulher se apaixona por um projeto de homem, mas por um homem com um projeto. Quando ela testar essa muralha, a sua resposta não pode ser raiva ou argumentação. Sua resposta é a ação consistente. Você vai ao seu treino, você encontra seus amigos, você trabalha no seu projeto e você volta para ela como um homem melhor, mais energizado, mais presente e mais interessante. Você prova, através dos seus resultados, que a sua muralha não serve para excluí-la, mas sim para proteger e fortalecer o reino que vocês dois habitam. O terceiro teste, o vácuo de poder, o teste do recuo. Este é, para muitos homens, o mais difícil de todos. É o teste do silêncio, da distância. É quando ela se afasta, fica fria, monossilábica, para de iniciar o contato, retém o afeto e a intimidade. Dentro de um homem não preparado, esse recuo cria um vácuo ensurdecedor, um pânico gelado. O instinto, imediato, alimentado por anos de condicionamento social, é entrar em pânico e perseguir. A enxurrada de mensagens começa. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado? Por favor, fala comigo. Eu odeio quando você fica assim. Se as mensagens não funcionam, a perseguição escala. Você manda flores, compra presentes, escreve longas cartas, implora por atenção e validação. Você acha que está sendo romântico, que está demonstrando o tamanho do seu amor. Mas o que o subconsciente dela registra é algo completamente diferente. Desespero, necessidade, medo. É um homem aterrorizado com a ideia de perdê-la.
E para a biologia mais primitiva dela, o cheiro do medo masculino não é afrodisíaco, é repelente. A ferramenta estoica para dominar este teste e inverter a dinâmica de poder é a âncora de propósito. Pense em seu propósito, em sua missão de vida, como uma âncora gigantesca e pesada. Quando ela se afasta e cria uma tempestade de incerteza e um vácuo emocional, o homem fraco é um barco sem âncora, jogado de um lado para o outro, desesperado. O homem forte joga sua âncora. Quando ela criar um vácuo, você não o preenche com o seu desespero. Você o preenche, de forma esmagadora, com o seu propósito. Em vez de focar sua energia mental nela, imaginando o que ela está pensando, você dobra o foco em sua missão. Você mergulha no seu trabalho, se dedica ainda mais ao seu treino, avança no seu projeto paralelo, lê aquele livro que estava adiando. Você não a ignora de forma rancorosa ou infantil. Você continua cordial. Mas a sua atenção primária, o seu foco, a sua energia vital, se voltam para o seu caminho, para a sua construção. Isso cria um paradoxo de poder que é quase mágico em seus efeitos. Ao não persegui-la, você instantaneamente se torna mais atraente. Ao demonstrar, através de ações, que a sua felicidade e seu estado de espírito não são dependentes da atenção dela, você a força a questionar a própria decisão de se afastar. Você ancora sua estabilidade emocional no seu propósito, não na validação dela. E como um navio que sente a maré mudando de forma irreversível, ela sentirá a mudança na dinâmica. O vácuo que ela criou para te testar se torna o espaço que ela precisa atravessar para te alcançar novamente. A tempestade emocional, a erosão silenciosa, o vácuo de poder. Perceba o padrão. Esses não são jogos para você aprender a jogar. Não são truques de manipulação. São diagnósticos. São um chamado do universo, um alarme de incêndio interno, para você parar de buscar força, validação e felicidade fora de si mesmo e começar de uma vez por todas a cultivá-las por dentro. Isto não é sobre vencer uma batalha contra ela. A mentalidade de eu contra ela é a própria definição da derrota. É sobre transcender a batalha. É sobre se tornar um homem completo, inteiro, tão preenchido por seu próprio propósito e autorrespeito que o amor e o relacionamento se tornam uma expressão da sua abundância e não uma busca desesperada para preencher o seu vazio. É sobre se tornar um homem que não precisa dela para ser feliz, mas que a escolhe todos os dias, a partir de uma posição de plenitude e força. E aqui está o paradoxo final, a verdade que os estoicos entenderiam em um nível celular. Quando você está genuinamente pronto para perdê-la, não como uma ameaça, mas como uma aceitação serena de que sua vida continuará com valor e propósito mesmo sem ela, é nesse exato momento de desapego interior que ela fará de tudo para não te perder. Sua força interior, sua paz inabalável, seu desapego sereno, essa é a âncora mais profundamente sexy que um homem pode ter. Se esta mensagem ressoou com a sua busca por uma mente blindada, se você sentiu a verdade dessas palavras na sua própria experiência e está pronto para parar de falhar em testes que nem sabia que existiam, deixe um "eu tenho valor" nos comentários abaixo, não para mim, mas para selar o seu próprio compromisso com a sua transformação. Curta este vídeo, se ele te trouxe um momento de clareza. E, mais importante, inscreva-se no canal para continuar recebendo as ferramentas necessárias para fortalecer sua jornada. Lembre-se, sempre, a força não é o que você faz em uma situação de crise. É quem você se torna todos os dias.